Fala, pessoal. Pessoal, algumas pessoas estão me perguntando o que eu achei das últimas decisões judiciais, né? No caso específico, o Zé Dirceu, né? Que foi anulada a condenação dele, o Marcelo Odebrecht e o caso do Moro, né? Que ficou livre da cassação pelo TSE. Bom, pessoal, eu tenho por princípios, independente de ideologia, direita ou esquerda, eu confio no nosso sistema de justiça, tá? Eu acho que o Brasil é um país justo, não tem aquelas coisas que acontecem em outros países, né? Até tem, mas em menor grau, né? De coluir de juiz com cliente e tal, não sei o quê. Mas nós estamos falando de casos que foram para o STF. E eu acho que a nossa Suprema Corte, ela tem seus erros, tem ministros ali que eu não engulo, entendeu? Mas, enfim, é uma instituição forte que ainda respeita a lei e a Constituição. Por isso que muitos casos vão parar na Suprema Corte sem necessidade, que já poderiam ter sido resolvidos em instâncias inferiores. Mas quando chega lá, parece que aqueles juízes lá, por mais que nós não gostamos deles, eles respeitam a lei e a Constituição. E isso eu acho legal pra caramba no Brasil. Tem gente aí que fala que o Xandão viola a Constituição toda vez. Eu perguntei pros bolsonaristas, toda vez que eles comentam isso, você pode citar uma vez que o Xandão violou a Constituição? Eles não sabem. Porque eles compraram essa narrativa do Bolsonaro contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, mas eles não sabem dizer. Passar a sirene. Aqui passa muito barulho aqui. É até engraçado, né? Eles acusam uma coisa, mas não sabem. É que nem aquele bolsonarista que foi preso no 8 de janeiro, aí ele participou da CPI lá de Brasília. Ele falou que foi lá em Brasília por causa do código-fonte. Aí o relator lá da CPI perguntou para ele, o que é o código-fonte? Ele falou, não sei. Ou seja, o cara tá preso por uma coisa que ele nem sabe. Essa é a mente dos bolsonaristas. Eles falam coisas que eles não fazem a menor ideia. O Xandão vive violando a Constituição. Porra, meu, beleza, fala aí quando foi que ele violou, que até eu te apoio. Ah, ele violou, só não sei quando. Mas eu que gosto um pouco mais de lei e de estudar, eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesses três casos. De acordo com a lei no Brasil, crime de corrupção, a pessoa tem que ser julgada em até 12 anos. É isso que diz a lei no Brasil. Se a pessoa for idosa, esse prazo cai pela metade, 6 anos. Quando o José Dirceu foi preso, ele já tinha 70 anos. Então ali já tinha prescrição praticamente do crime dele. Ou seja, eles tinham 6 anos só para poder julgar o José Dirceu. Não aconteceu isso, porque ele já era idoso, então o crime tecnicamente prescreveu. Porque pela idade dele já não poderia ser mais julgado. Então isso foi levado ao STF. Primeiro foi levado a outras instâncias que também recusaram o recurso. Parece que o STF chegou a recusar uma vez, mas dessa vez chegou lá na instância superior. O STF entendeu que realmente ele é um senhor de mais de 70 anos, agora acho que ele deve ter uns 70 e tantos, então já passou desses 6 anos, então já prescreveu a pena dele. Tanto que os ministros que entenderam que prescreveu foi inclusive os indicados pelo Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques, ele acompanhou o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli pela prescrição da pena dele. Já os indicados do Lula, como a Carmen Lúcia, e quer ver quem mais foi indicado pelo Lula ali? Eu não lembro qual é o outro, acho que é o Fux que foi indicado pelo Lula. Eles votaram contra, eles votaram para o Dirceu continuar preso. E aí depois o pessoal fala que o STF é petista, é lulista. Não. Se dependesse dos indicados do Lula, ele continuaria preso. Mas foi os indicados do Bolsonaro que acabou dando um voto que favoreceu o Zé Dirceu. Por quê? Porque o Cássio Nunes teve esse mesmo entendimento. A Constituição tem que ser seguida. Ele já tem uma certa idade, já passou muito tempo. Esse crime prescreveu. Tá bom? Esse é o caso do Zé Dirceu. Se ele é inocente ou não, se ele é corrupto ou não, aí já são outros 500. Aí vai do julgamento de cada um de vocês. O Marcelo Odebrecht, o Dias Toffoli entendeu que houve um conluio entre a defesa e o juiz que estava julgando o Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht é corrupto? É. Ele é corrupto, ele devolveu dinheiro, ele confessou, fez delação premiada. Tanto que ele tinha sido condenado a 19 anos, por causa do acordo de delação, a pena dele caiu para 10. Tá? Por causa do acordo de delação premiada. Então a gente sabe que ele realmente praticou corrupção, o Marcelo Odebrecht, para poder se beneficiar a empresa dele junto ao governo, para fazer obras, essas coisas. Mas o que acontece? Depois que saíram aquelas gravações da Vaza Jato, ficou bastante claro que o Moro e o Deltan não eram imparciais. Eles ficavam conversando entre eles sobre o réu, como eles iam fazer, como eles iam julgar, como eles iam fazer aquilo, como ia fazer aquilo. E isso viola, pessoal, um direito básico da Constituição, que é o direito à defesa. Como é que o advogado vai defender um cliente, mesmo se esse cliente for culpado, se o juiz e o promotor já estão ali trocando figurinha para condenar o cara? Aí não importa o que o advogado diga, eles já vão estar combinando a versão deles. Olha, se o advogado alegar aqui inocência, a gente fala isso. Se o advogado fala isso, a gente fala aquilo. Então você tira o direito à defesa da pessoa. Então se alguém é responsável pelo Marcelo Odebrecht ter se livrado dessas condenações, é o próprio Sérgio Moro. Se ele não fosse um juiz parcial, com interesse político de chegar em Brasília, virar ministro e depois queria chegar ao STF, se ele não fosse esse juiz parcial, tanto que o próprio STF entendeu que ele é parcial,
as condenações continuariam a mesma. Mas o STF entendeu que, por mais que o cara seja culpado, o direito de defesa dele, que é garantido pela Constituição, foi suprimido, porque o juiz babaca e o promotor ficava ali trocando figurinha e conversando. Então isso aí não dá. Só você vê o grau de canalice do Sérgio Moro, né? Foi um péssimo juiz. Foi um câncer, né, na história do Brasil, o Sérgio Moro. E por fim, pessoal, o caso da cassação do Moro, que eu também queria que ele fosse cassado, acontece que esses advogados, tanto do PL quanto do PT, que entraram com essa ação no TSE contra ele, eles não conseguiram coletar provas o bastante. Provas. Que nem o Alexandre de Moraes falou, que foi bem claro, ele falou que se um tribunal começa a agir sem provas, esse tribunal perde a credibilidade, acaba virando um tribunal político, e até alimenta as narrativas dos bolsonaristas, tá vendo? Caçaram o Moro sem prova nenhuma, porque o Moro ele foi acusado de ter feito ganhos financeiros além dos outros candidatos, porque primeiro ele ia ser candidato a presidente, ele usou aquela verba partidária para fazer campanha, para fazer isso, para fazer aquilo, até fonoaudiólogo ele usou. Aí depois ele muda, quer ser candidato a senador, primeiro para São Paulo, depois para o Paraná, só para vocês verem como ele é pilantra. E aí ele usou mais dinheiro do que os outros. Então esse é um tipo de corrupção financeira. Isso fere na lei aquele princípio de equidade. Mas o Moro alega que ele não gastou sozinho, que tinha outros membros do partido que usavam o mesmo fundo. Então a conta seria coletiva, não individual. Então por causa disso, esses advogados do PT e do PL, eles não conseguiram provar que o Moro gastou sozinho todo aquele dinheiro, que ele gastou sozinho mais do que os concorrentes dele, como Álvaro Dias, por exemplo, que era um concorrente ao Senado. Então eles não conseguiram provas o bastante. Então, como não tinha provas, então realmente o TSE não podia fazer nada, senão ia virar só uma cassação política. Mas pode recorrer, tanto que o advogado do PL, ele vai recorrer dessa decisão e ele pode reunir mais provas. Ele pode pegar extratos, pegar especialistas, pegar advogados e falar, ó, vamos separar esse coletivo aí, que tanto que o Moro gastou sozinho. Aí ele pode recorrer e quem sabe o Moro possa até ser cassado ainda. E o curioso é que quem está recorrendo disso é o advogado do PL, não aquela coligação do PT, PV e PSOL. É só o advogado do PL. E o que o canalha do Moro faz? Ele vai nas redes sociais e acusa o PT. Porque o PT cassaram meu mandato, mas eles não vão conseguir tirar 2 milhões de votos que eu tive no Paraná. E PT, o PL que está entrando de novo com ação contra ele. Só para vocês verem como esse juiz é parcial. Tudo para ele é o PT. Sabe, se ele escorregar numa casca de banana lá em Brasília, ele vai dizer que é o PT. Algum petista comeu uma banana e não jogou no lixo, por isso que eu escorreguei. Se a mulher dele trair ele com outro, é o PT. Pode estar o Bolsonaro com a mulher dele lá no quarto que ele vai falar, é o PT que fez o Bolsonaro dormir com a minha mulher. Aí eu pergunto para vocês, dá para confiar num juiz desse, pessoal? Um juiz pilantra, que vendia sentença, que prendia as pessoas para obrigá-las a dizer o que ele queria. Um juiz que é totalmente anti-PT, chega a ser fanático. Eu acho que o Moro deve sonhar de noite com ele caçando o Lula. Anti-PT, eu vou te matar, Lula, eu vou te matar. É completamente parcial esse cara, gente. O PL vai recorrer da decisão e ele acusa o PT. Não dá, né, pessoal? Depois quando a gente fala que o Lula é inocente, tem um bando de gente boba aí que não estuda, que não entende o porquê. Não, o Lula é ladrão, fora PT. Complicado, né, pessoal? Tá aí. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí, comente o que vocês acharam, tá? Lembrando que eu tô falando de decisões judiciais, tá? Não importa se eu sou favorável ou contra, nem você. Não importa se essas pessoas são honestas ou não. Para mim, o Odebrecht, sim, já foi bem corrupto, o Dirceu também. O Moro também foi bem pilantra na campanha dele. Eu tô só explicando para as pessoas entenderem por que os juízes tomaram essas decisões, tá? Porque se todo mundo seguisse os processos legalzinho, conforme manda a lei, não estaria acontecendo nada disso hoje. Se o Moro lá atrás tivesse seguido direitinho a lei, Dirceu não estaria tendo a condenação anulada, nem o Marcelo Odebrecht, tá? Não estaria acontecendo nada disso. Mas independente deles serem inocentes ou não, eu estou só tentando explicar para vocês como é que funcionam as leis, tá bom? Quem gostou, dá um like aí, você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance do canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.